Você já travou na hora de orar? Já sentiu aquela vergonha de orar em voz alta ou ficou sem saber o que dizer, achando que as suas palavras eram simples demais ou que você precisava de termos bonitos para falar com Deus e Ele realmente te ouvir? Ou quem sabe até você já se perguntou: se Deus já sabe de tudo que eu preciso antes mesmo de eu pedir, por que eu ainda preciso orar? Se você já se fez essa pergunta ou sente que a sua vida de oração está travada, mecânica ou sem forças, o que nós vamos falar aqui, nós vamos refletir no vídeo de hoje, vai mudar completamente a sua visão sobre o assunto. A verdade é que a oração não é um amontoado de palavras difíceis para convencer a Deus ou simplesmente fazer parte de uma lista de tarefas religiosas. A oração é o nosso canal direto com Deus, um lugar de intimidade, de proteção e posicionamento para o nosso dia a dia. Bom, antes de avançarmos aqui no conteúdo de hoje, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, você que está chegando agora. Eu sou a Mariana Barreto, mentora comportamental, e o propósito deste canal é te apoiar na sua jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal à luz da Palavra de Deus. Lembrando que todo sábado, às 9 horas da manhã, tem conteúdo novo por aqui. E se você quer receber as notificações, ficar por dentro dos próximos vídeos, aproveita agora mesmo para vir aqui, clicar no botão que está na tela, para você se inscrever e ativar todas as notificações. Assim, você não perde nada, pois tem muita coisa boa para vir aqui pela frente, hein? Bom, para entendermos a oração modelo, o famoso Pai Nosso, nós precisamos, em primeiro lugar, olhar para quem nos ensinou essa oração. Jesus não ensinou uma fórmula teórica, ele ensinou um estilo de vida que ele mesmo vivia. Se você observar o ministério de Jesus nos evangelhos, vai perceber 3 coisas fundamentais. Primeiro, Jesus orava muito. Para ele, a oração nunca foi um pedido de socorro em momentos de crise, nem uma regra religiosa. A oração era a sua prioridade. Orar era a expressão da sua total dependência e intimidade com o Pai. Por isso, ele madrugava, buscava o silêncio do monte e orava antes de cada decisão importante. Para Jesus, orar não era um compromisso na agenda, era a essência do seu estilo de vida. Segundo, as orações de Jesus eram vitoriosas. Doentes eram curados, tempestades se acalmavam e vidas eram libertas. O que ele pedia no secreto se cumpria com poder diante dos olhos de todo mundo. Terceiro, Jesus demonstrou profunda intimidade. Ele foi o primeiro a ensinar ao povo a chamar Deus de Abba, Pai, Papai, uma linguagem de amor, de filiação que quebrou aquele distanciamento frio. A beleza disso é que os discípulos viram os milagres, viram as pregações, mas eles não pediram: Jesus, ensina-nos a pregar ou ensina-nos a fazer milagres. Eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar, porque eles perceberam que o segredo do poder público de Jesus estava na sua intimidade secreta com o Pai. Quando eu comecei a minha caminhada de fé e a busca por mais intimidade com Deus, eu tinha esse desejo ardente de ouvir a voz dele e entender como que ele se comunicava, né? Como que ele poderia se comunicar comigo, responder às minhas orações, me direcionar. E eu já compartilhei aqui no canal, em outros vídeos, que até os meus 38 anos, eu nem sabia que Deus continuava a falar com a gente nos dias de hoje, e nem antigamente, para ser bem sincera. E foi por isso que eu entrei, sabe, numa busca muito grande, comecei a orar mais, a buscar entendimento sobre oração, e eu confesso que no começo eu tinha muita vergonha de orar em voz alta. Eu tinha receio de falar errado, de travar na frente dos outros, de não saber o que dizer, mas eu encontrei um caminho para vencer isso. Eu comecei a escrever as minhas orações. Eu pegava um caderno ali e eu escrevia cartas para Deus. Começava com um parágrafo ali curtinho, depois acabou virando uma página, 2, e eu conversava com o Senhor pela escrita. Fiz isso meses seguidos. Quando eu precisava orar com outras mulheres, ia fazer o devocional, eu levava a minha oração escrita. E isso foi uma forma que me ajudou demais para eu ir destravando em relação à oração. Até que eu entendi algo muito libertador. A oração não é racionalização, não é técnica, é conexão no espírito. Quando você elimina essa preocupação sobre o que os outros vão pensar ou deixa de tentar impressionar as pessoas com orações bonitas, falar bonito, o Espírito Santo nos dá fluidez e ousadia. E aqui entra uma curiosidade do mundo espiritual que muitos se perguntam: se Deus já conhece os meus passos, sabe do que eu preciso, mesmo antes que eu pare para pedir, por que a gente ainda precisa orar?
O salmista diz no Salmo 139 que Deus conhece o nosso sentar e o nosso levantar. Mas a Bíblia também ensina que Deus estabeleceu leis no mundo espiritual. Quando Deus criou o ser humano, ele nos deu o livre-arbítrio e a autoridade sobre a terra. A oração é o ato legal pelo qual a pessoa autoriza a intervenção de Deus na nossa vida e na nossa história. Deus é um pai educado, gentil. Ele não invade a nossa rotina se não dermos permissão a ele. Quando nós oramos, nós estamos dizendo: Senhor, eu reconheço que não posso sozinha. Eu abro a porta da minha casa, da minha mente, da minha família para o seu mover, para o seu querer e os seus planos, a sua vontade. E a oração também nos transforma por dentro. Deus não precisa da oração para saber o que você sente, mas você precisa da oração para descarregar a ansiedade e alinhar a sua vontade com a vontade dele. E a oração muda a atmosfera da nossa casa. Posso compartilhar e até celebrar aqui com vocês que a transformação em casa tem sido tão grande que até o meu marido hoje faz devocional comigo no nosso café da manhã. E acreditem se quiser, é ele quem ora em voz alta pela nossa vida e pelos nossos projetos. Eu me lembro perfeitamente da primeira vez que eu tomei a iniciativa de orar junto com ele em voz alta. Eu morria de vergonha, era bem insegura em relação a isso, mas eu fui lá, me posicionei e orei. Ele estava saindo para viajar com um amigo, de noite, eles iriam para a casa da família dele, né, dos meus sogros, e eu orei, pedindo para que o Senhor guardasse a sua saída e a sua chegada e o livrasse de qualquer mal. Naquela mesma noite aconteceu um acidente grave envolvendo 8 carros. Foi um engarrafamento bem sério que virou até notícia nos jornais ali da região. E o meu marido simplesmente estava exatamente ali no meio daquele engarrafamento. Ele era o 4º carro e milagrosamente o carro dele não foi atingido nem na frente, nem atrás, e como se não bastasse, o Senhor ainda deu ali uma margem de folga para que ele pudesse manobrar o carro e saísse dali sem nenhum arranhão. Agora eu preciso contar. Quando ele me ligou e contou o que tinha acontecido, a minha primeira reação foi falar assim para ele: amor, dá glória a Deus, vamos repetir juntos. Glória a Deus! E ele relutou, né? Ficou super sem graça, e eu fiquei: dá glória a Deus, dá glória a Deus. Aí ele falou: glória a Deus. Enfim, glorificamos ao Senhor. E nós entendemos, não foi sorte, não foi coincidência, não foi o acaso. Foi o livramento que recebemos em resposta à oração de proteção antes de sair de casa. Nós precisamos aprender a glorificar a Deus e entender que a oração constrói um escudo sobre o nosso lar, os nossos negócios, nossas viagens, enfim. E é por isso que orar junto faz tanta diferença. Muitas vezes nós somos encorajados, e para quem também não conhece, né, a diferença entre oração e intercessão é que a oração é o seu diálogo pessoal de intimidade, de desabafo e comunhão ali direto com Deus. Já a intercessão é quando você coloca as dores ou necessidades de outra pessoa no seu coração e se posiciona em favor dela diante do Pai. E quando mulheres se reúnem para orar em concordância, o mundo espiritual se move de forma poderosa. E foi por isso que nós criamos o Devocional Viva 3D. De segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã, nós nos reunimos ao vivo para orar, ler a palavra e interceder umas pelas outras. Se você quer viver essa experiência, o link da nossa sala secreta está aqui abaixo na descrição. Agora vamos olhar com detalhes aqui para a oração modelo que Jesus nos deixou em Mateus 6. Vamos ler aqui na íntegra e depois eu quero pontuar com você 8 lições que o Pai Nosso nos ensina. Lá diz: vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Isso está lá em Mateus 6, versículos 9 ao 13. Agora vamos ver as 8 lições contidas no Pai Nosso. Pai Nosso fala da identidade e relacionamento de filho. Você não fala com um juiz distante, mas com o seu Pai, com o nosso Pai. Santificado seja o teu nome. Trata da reverência à santidade de Deus manifestada através da nossa vida. Venha o teu reino. É sobre reconhecer a soberania do Rei dos Reis sobre os nossos planos. Seja feita a tua vontade.
rendição, confiar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. O pão nosso de cada dia é sobre dependência diária para a provisão física, emocional e espiritual. Perdoa as nossas dívidas. O perdão é uma chave para a nossa comunhão vertical com Deus e horizontal com as pessoas. Livra-nos do mal. Trata da proteção espiritual contra as ciladas e acidentes do maligno. Teu é o reino, o poder e a glória. Termina com esse louvor, reconhecendo que tudo é dele e para ele. Bom, como falamos, seja através da escrita, do silêncio do seu quarto ou em voz alta na sua casa, com alguma amiga ou familiar, não tenha medo e nem vergonha de orar. E eu quero te encorajar a começar hoje mesmo, do jeito que você sabe, porque Deus não olha para a beleza das suas palavras, mas Ele olha para a sinceridade do seu coração. Espero que esse conteúdo tenha inspirado você a orar mais, que tenha edificado a sua fé e que juntas possamos nos fortalecer um dia de cada vez. Aliás, se você sente o desejo de fazer parte desse grupo de mulheres que oram juntas, não esquece, já clica aqui no link da descrição, vem para a sala secreta que a gente vai conduzir você para o nosso devocional. Não esquece de já deixar o seu like, se inscrever no canal e deixa aqui nos comentários qual que foi a maior chave aí, o maior aprendizado que você teve nesse conteúdo de hoje, combinado? Que Deus abençoe você, a sua casa e todos os seus projetos. Te espero aqui no próximo sábado, às 9 horas da manhã. Tchau, tchau!